Então vamos lá, garotos. Trouxe umas questões aqui para vocês, questões aqui interessantes que eu peguei por aí na nossa apostila. Algumas eu elaborei também. Já era para me ter passado desde ontem essas questões, foi porque eu fiquei um pouco sem tempo mesmo. Ainda nem finalizei o simulado de vocês, só para vocês terem ideia, ainda estou terminando. Mas em breve eu devo estar divulgando aí o simulado, dê uma estudada aí, galera. A passagem do militar estadual à situação de inatividade mediante reforma se efetua ex officio ou a pedido, podendo ser adotada quando o militar estadual for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo, caso em que fique o militar obrigado a realizar a avaliação por junta médica da corporação a cada 2 anos para atestar que sua invalidez permanente e irreversível. Beleza, pessoal, questãozinha muito simples, respondam para mim, certo ou errado, que é para a gente poder corrigir. Ok, se vocês quiserem mais tempo para ler, vocês dêem uma pausa no vídeo e depois volta, beleza? Que eu vou responder logo. Pessoal, nossa questão está errada. Professor, onde é que está o erro? Pessoal, sempre que a gente fala de reforma, a gente tem 3 tipos de reforma. A gente tem a reforma, né, por idade, a gente tem a reforma por incapacidade definitiva e tem a reforma administrativa disciplinar como forma de punição. Só que a reforma, pessoal, conforme nosso artigo 187, ela se efetua ex officio, certo? Ela nunca vai se efetuar a pedido. Mas, professor, como assim? Eu não posso pedir para ficar velho, entendeu? Vai acontecer ex officio, sem minha vontade eu vou completar meus 65 anos e vou ter que ir para a reforma, exceto os casos previstos em lei. Eu não vou pedir para ficar doente, para ficar incapaz definitivamente, e também eu não vou pedir para ser punido, certo? Então sempre a reforma ela acontece ex officio, à força, sem a vontade do militar, certo? O restante, pessoal, do enunciado está certo, ela pode ser adotada, ó, aí ele fala da reforma por incapacidade definitiva, ó, quando ele for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo. Aí ele fica, pessoal, já expliquei para vocês que toda vida que o militar fica julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo, ele é obrigado a ficar fazendo exames, certo? A se reavaliar, certo? Ele é obrigado a realizar a avaliação lá na junta médica da corporação a cada 2 anos para provar a invalidez permanente e irreversível, certo? Então lembrem disso que é muito importante. Vamos para a nossa segunda questão. Segunda questão. Major Paulo, que estava na reserva remunerada, certo? Foi revertido para o serviço ativo, podendo ficar nessa situação no máximo até completar 65 anos, no qual deverá ir para a reforma ex officio, não podendo mais ser convocado. Então é uma questão muito simples aqui, pessoal. A nossa segunda questão fica a critério de vocês. Respondam para mim, dá uma pausa no vídeo para poder responder que o professor vai dar a resposta. Beleza, então. Pessoal, nossa segunda questão está errada. Vamos analisar por quê. Vocês lembram, pessoal, que eu expliquei para vocês na nossa aula de reforma? A gente lembra que tem uma exceção das idades limites, certo? Que exceção é essa? A exceção é quando eu for revertido da inatividade. Ou seja, eu fui revertido, tô na reserva remunerada, reformado não pode ser revertido, só militar da reserva, fui revertido da inatividade para o desempenho do serviço ativo pelo governador, certo? E quando eu sou chamado para o serviço ativo temporário, eu entro nas exceções das idades limites. Por quê? Porque, pessoal, eu vou ficar ativo, certo? Até cessar o motivo que deu causa da minha reversão, certo? Sem olhar para a idade, e eu posso ficar até os meus 70 anos. A idade limite fica 70 anos. Então, se eu sou revertido, eu estou na reserva remunerada, já estou aposentado. Fui convocado pelos meus conhecimentos técnicos especializados para o serviço ativo. Então, eu posso ficar nessa condição até a idade limite, que é a exceção daquelas idades que a gente já viu. Ou seja, eu posso ficar até os meus 70 anos. Então aqui, pessoal, ele diz que ele pode ficar nessa situação no máximo até completar 65 anos. Está errado, certo? Aí ele diz que ele deve ir para a reforma ex officio. Então, pessoal, aqui, quando ele é revertido da reserva remunerada para o serviço ativo, ele entra na exceção das idades limites, certo? Então, ele pode ficar até cessar o motivo que deu causa da reversão dele, ele voltar para a reserva remunerada por qualquer motivo,
Ou então ele pode ficar nessa condição até a idade limite de 70 anos. Completou 70 anos, ele volta para a reserva remunerada, pessoal? Não, ele volta para a reforma. Ele já tem mais de 65 anos, certo? Ele pode ficar até os 70, depois de completar 70, volta para a reforma, certo? Volta direto para a reforma. Então tem nosso artigo 188 que diz, ó, excetua-se das idades limites, que para a reforma é 65 anos, certo? De que trata o inciso 1º desse artigo, que é o que fala que o militar vai ser reformado ex officio ao completar 65 anos, certo? Enquanto desse artigo militar estadual, ó, enquanto revestido da inatividade para o desempenho do serviço ativo temporário, ó, conforme dispuser em lei específica, cuja reforma, ó, somente será aplicada ao ser novamente conduzido à inatividade, certo? Por ter cessado o motivo que deu a sua reversão, ó, ou atingir a idade limite de 70 anos. O que ele quis dizer aqui, pessoal? Eu estou na reserva remunerada, certo? Então, eu estou lá na reserva remunerada, já estou com 67 anos, fui revertido para o serviço ativo, certo? Aqui eu ainda estava na reserva quando eu fui revertido, porque só pode ser revertido o militar da reserva remunerada. O reformado não pode voltar ao serviço ativo. Vamos supor que eu estava lá com meus 58 anos, certo? Eu já estava na reserva remunerada, fui convocado para o serviço ativo, então passou o tempo, fiquei lá no serviço ativo, com 67 anos, ó, ainda não cheguei aos 70, com 67 anos, eu já passei da idade limite de 65 para ser reformado, mas como eu fui revertido, eu sou uma exceção à idade limite, então eu posso ultrapassar esses 65. Só que com 67 anos, cessou o motivo que deu causa da minha reversão. Então eu voltei para quê? Para a reforma, certo? Mas eu posso ficar até o limite de 70, certo? Então é assim que funciona. Lembrem disso para efeito de prova, certo? Não vão confundir lá, certo? Com a transferência para a reserva remunerada da pedida. É totalmente diferente aqui. Vamos lá. Terceira questão. O militar estadual da reserva remunerada, ao passar a condição de reformado, manterá todos os direitos e garantias assegurados na condição anterior. Pessoal, a terceira questão aqui não tem nem o que discutir. Questão simples, corretíssima, certo? O militar está na reserva remunerada, quando ele passar para a condição de reformado, ele ainda vai ter mais vantagem que o da reserva remunerada. Por quê? Porque o reformado ele não vai mais ser incomodado, ele não pode mais retornar ao serviço ativo, ele não responde mais na esfera administrativa, ou seja, o nosso código disciplinar, certo? E toda vida, pessoal, como a gente já estudou, se eu não me engano foi lá nas prerrogativas, a gente vê que quando tem reajuste do salário do militar ativo, o militar da reserva remunerada também tem um salário reajustado, o reformado também tem um salário reajustado, ou seja, se subir o salário, sobe tanto o militar que está na reserva remunerada como o reformado. A gente viu quando a gente falou, na verdade acho que foi da remuneração, não foi? A gente falou da remuneração, a gente viu que ele fala disso, certo? Então tem todos os mesmos direitos e garantias, certo? É tanto que, como eu falei para vocês, quando sobe o salário de um, certo? Sobe o salário de outro, certo? Então, vocês têm que lembrar disso porque é importante, certo? Então, se eu não me engano, a gente falou isso lá nas aulas de remuneração, certo? Vocês deem uma olhada lá que é para poder relembrar, certo? Então, nossa terceira questão aqui, questão corretíssima, certo? Não tem nem o que discutir. A incapacidade definitiva pode sobrevir, certo? Em consequência de ferimento recebido na preservação da ordem pública ou no legítimo exercício da atuação militar estadual, somente estando em serviço, visando a proteção do patrimônio, a segurança pessoal ou de terceiros em situação de risco, infortúnio ou de calamidade, bem como em razão de enfermidade contraída nessa situação ou que nela tenha sua causa eficiente. Em que, nesse caso, segundo a legislação vigente, o militar sempre receberá a remuneração integral. Essa aqui com certeza vai acertar quem estudou, pessoal. Então, o que vocês acham dessa questão? Ok. Pessoal, essa questão aqui está errada. Por quê? Pessoal, militar,
ele tem que tá em serviço em tempo integral, ou seja, até de folga ele tem que agir, certo? Para garantir, né, a ordem pública. Então ele diz aqui, ó, somente estando em serviço, certo? Então tá errado. Como a gente pode ver aqui, a incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de ferimento recebido na preservação da ordem pública ou no legítimo exercício de atuação militar estadual. Mesmo não estando em serviço, o militar tem que ter dedicação em tempo integral, certo? Mesmo ele não estando em serviço, se ele se deparar com ocorrência, com assalto, com roubo, ele vai ter que intervir, certo? Ele tem essa dedicação em tempo integral, ó, visando a proteção do patrimônio ou a segurança pessoal de terceiros em situação de risco, infortúnio, de calamidade, bem como em razão de enfermidade contraída nessa situação que nela tem a sua causa eficiente. Então aqui, se a gente pular para o nosso artigo 192, ele vai dizer que o militar estadual da ativa, julgado incapaz definitivamente, por um dos motivos constantes do inciso do artigo 190, ó, artigo 190, inciso 1º, será reformado, certo? Com qualquer tempo de contribuição com a remuneração integral. É por isso que eu falei, é muito mais simples lembrar que é integral, certo? Porque todas as outras dá para você deferir. Então, ó, do posto da graduação de seu grau hierárquico. Então, nessa situação do nosso artigo 190, inciso 1º, sempre o militar vai receber integral. Quando é que vai ser? Ó, quando ele for ferido, ó, ferimento recebido na preservação da ordem pública ou no legítimo exercício da atuação militar estadual, certo? Mesmo não estando em serviço, certo? Visando a proteção do patrimônio, a segurança pessoal ou de terceiros em situação de risco, infortúnio, de calamidade, bem como em razão de enfermidade contraída nessa situação ou que nela tenha sua causa eficiente. Então ele diz aqui, ó, somente estando de serviço, pessoal, dedicação em tempo integral, ó. Mesmo não estando em serviço, se ele não está em serviço, certo? Mas ele deve dedicação em tempo integral, ele acaba se dando com ocorrência, acaba sendo ferido, ficando incapaz definitivamente, ele vai receber remuneração integral, certo? Se ele fizer isso para segurança de pessoas, né, de terceiros, e vier a ficar incapaz, ele vai receber sempre remuneração integral. Então esse é o único caso que ele realmente recebe integral. Os outros a gente vai ter que analisar. Então marquem aí, pessoal, a nossa quarta questão está errada, certo? Quando ele diz somente estando em serviço. Preste atenção. Quinta questão. Soldado Júnior ficou incapaz definitivamente para o serviço ativo, por acidente em um objeto de serviço, sendo constatado que o militar poderia trabalhar fora da corporação. Aqui tem do corporação, mas isso aqui, pessoal, corrijam aí, é da corporação, certo? E por esse motivo, seria reformado com remuneração integral da graduação. Beleza. O que vocês acham dessa questão? Questão simples aqui. Ele diz que o soldado, ó, ficou incapaz, certo? Para o serviço ativo, ó, por acidente em objeto de serviço, certo? Então, pessoal, foi constatado que ele poderia trabalhar fora da corporação. Se ele pode trabalhar fora da corporação, o militar vai receber o que, pessoal? Vai receber sempre salário proporcional ao tempo de serviço. Se ele tiver como prover-se de meio de subsistência fora da corporação, certo? Ele vai receber proporcional ao tempo de serviço, certo? A gente já viu isso. Ele vai receber proporcional se ele tiver condição de trabalhar fora da corporação, e vai receber integral se ele ficar impossibilitado de exercer qualquer trabalho fora da corporação. Então ele diz aqui, pessoal, que ele pode trabalhar fora da corporação e por esse motivo seria reformado com remuneração integral. Está errado, aqui seria proporcional ao tempo de serviço, certo? Ao tempo de contribuição. Então, como a gente tem aqui, ó, a incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência do nosso artigo 190, inciso 2, ó, um acidente em objeto de serviço. Correto. Aí tem aqui dizendo, ó, o militar estadual da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos, aí tem o nosso inciso 2º do nosso artigo 190, certo? Ele será reformado, ó,
vai depender muito. Ó. Com remuneração proporcional, aí você tem que prestar atenção no que a questão diz. A questão falou que ele podia trabalhar fora da corporação. Então, ó, remuneração proporcional, desde que o militar possa prover-se de meio de subsistência fora da corporação. Ó, poderia trabalhar fora da corporação, então tem que receber remuneração proporcional. Quando ele fala integral, está errado. Agora, quando é que vai ser integral? Ó, com remuneração integral, desde que, com qualquer tempo de contribuição, seja considerado inválido, isto é, ó, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, ou seja, ele não pode, ele fica incapaz permanentemente de exercer qualquer outro trabalho fora da corporação, certo? Então, só lembrar disso, quinta questão errada. Marquem aí que a letra do professor é meio feia, certo? Vamos para a próxima. Vamos dar uma lida aqui. O militar estadual reformado por incapacidade definitiva, de novo reforma por incapacidade definitiva, que foi julgado apto em inspeção de saúde por junta superior em grau de recurso ou revisão, poderá retornar ao serviço ativo ou ser transferido para a reserva remunerada por ato do governador do estado, desde que não tenha ultrapassado 3 anos na condição de reformado. E aí, pessoal, eu já botei até aqui a resposta, né? Esqueci de trancar. Então, vou logo dar a resposta. Nossa questão está errada, pessoal. O militar que está na condição de reformado, ele pode sim voltar, né, para o serviço ativo, certo? Ele, em grau de recurso, ele entra com recurso ou com revisão, certo? Então, ele vai ser julgado, né? Vai passar por inspeção de saúde. Se ele for julgado apto, certo? Aí ele pode retornar ao serviço ativo ou voltar para a reserva remunerada. E isso é ato do nosso governador do estado, certo? Só que tem um prazo, pessoal. Não vai ser 10 anos na condição de reformado que ele possa voltar. Não pode ultrapassar 2 anos na condição de reformado. Aqui ele fala não pode ultrapassar 3 anos. Vocês têm que prestar atenção nesses tempos, certo? Então, ó, o militar estadual reformado, ó, por incapacidade definitiva, que foi julgado apto em inspeção de saúde por junta superior em grau de recurso ou revisão, poderá retornar ao serviço ativo ou ser transferido para a reserva remunerada por ato de quem? Do governador do estado. Só que tem a condição. O retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo decorrido na condição de reformado não ultrapassar 2 anos. Ultrapassando 2 anos não pode mais voltar, certo? Então essa é a condição que o militar tem. Vamos para a nossa sétima, acho que é a última questão. Sargento Urubu passou por um processo regular e foi punido com a reforma administrativa disciplinar, recebendo remuneração proporcional ao tempo de serviço no respectivo posto. Então, pessoal, o que vocês acham dessa questão? Tá certo ou tá errado? Beleza, pessoal. Se não deu para responder, dá uma pausazinha. É muito importante vocês se analisarem, certo? Então, pessoal, nossa questão está errada. Professor, cadê o erro? Não vi erro. Pessoal, estou falando de um sargento. Sargento tem posto? Não, pessoal. Sargento tem graduação, ele é um praça, certo? Então, o enunciado está todo correto. Note que foi só uma pegadinha. Ele fala de sargento, está falando que o sargento tem posto. Está errado, o sargento tem graduação, certo? Então, passou por um processo regular, né? No caso aqui, acho que era um conselho de disciplina. E foi punido com a reforma administrativa disciplinar. Qual é a condição do militar que é reformado como forma de punição? Ele vai receber sempre remuneração proporcional ao tempo de serviço, está correto. O único erro foi ele dizer no respectivo posto. Sargento não tem posto, ele tem graduação. Então, sétima questão erradíssima. Então, a gente termina a nossa aula aqui, pessoal. Próxima aula a gente continua com o desligamento do serviço ativo, para a gente poder finalizar nosso estatuto. Então, um abração, fiquem com Deus, não desistam, certo? Sempre aí com muita vontade, dedicação e foco total. Um abraço.